Oi, primeiro ano. Essa é a quarta aula de vocês de Sociologia, que vai falar sobre o módulo 4 da apostila de vocês, que é Augusto Comte e a Física Social. Gente, eu tentei transformar esse assunto, que é um pouco complicado de entender, em algumas colocações simples. Vamos ver se eu consigo me expressar direito. Gente, no século XIX, principalmente depois da metade do século XIX, 1850 para frente, o mundo inteiro passava por uma transformação. O mundo inteiro, que eu quero dizer, Europa, América do Norte, enfim, Europa e América do Norte. Vamos parar por aí. Passava por transformações econômicas e que elas tinham uma causa anterior, tá? A burguesia comerciante, que começou com o comércio, acumulou dinheiro, acumulou capital para poder investir na industrialização, na produção mais rápida em série que gerasse mais lucro. Muito bem. Gente, outra coisa que a gente não pode deixar de entender é que essa mesma burguesia que conquistou o poder financeiro desejou durante muito tempo, da metade do século XVII à metade do século XVIII, desejou e conseguiu, através de revoluções, de movimentos sociais, conquistar poder político. De que maneira? Gente, vocês lembram da Revolução Francesa? Vocês lembram da perseguição aos judeus? Muito bem, gente. Todos esses sinais históricos... Vamos falar a respeito da Revolução Francesa, que a perseguição aos judeus é um pouco mais complicado e a gente teria que entrar em alguns outros meandros da Idade Média ainda, para entender. Então vamos falar sobre a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, vocês devem lembrar de história que houve a queda da monarquia francesa, né, a monarquia absolutista que detinha todo o poder. Lembra o rei Sol do Luís XIV? Aí o Luís XVI não conseguiu lidar com a bagunça toda, foi deposto e decapitado. Isso aí vocês já devem saber. Se não, é uma coisa legal de vocês perguntarem para o professor de história sobre o Luís XVI, a queda da Bastilha, a decapitação do Luís XVI e da família dele inteira em praça pública. Gente, é um assunto que vai despertar a curiosidade de vocês, eu tenho certeza que vocês vão cutucar o professor de história, e isso é legal, porque é aprendizado também. Muito bem. Retomando a Revolução Francesa. Gente, a burguesia, na época, se uniu porque antes disso, a burguesia teria fortalecido o rei, né, o núcleo de poder monárquico de um reino maior, que tinha os seus feudos, né, que tinha as suas divisões, para estabelecer uma normalidade de moedas, de língua, de rota, assim, uma normalidade, uma facilidade de trânsito, de logística, de produtos para serem vendidos, coisa e tal. Esta monarquia, ao se tornar totalmente poderosa, absoluta, começou, além de deter um poder que ela realmente não repartia com ninguém, como a própria palavra já diz, monarquia absolutista, passou a defender interesses que não eram totalmente de acordo com os interesses da burguesia, certo? Como, por exemplo, igualdade de direitos, né? O menos favorecido financeiramente teria o mesmo direito do mais favorecido financeiramente. Isso ia contra os interesses da burguesia. Gente, avançando então no tempo, 100 anos, né, da metade do século XVIII para a metade do século XIX, aconteceram vários movimentos financiados e ajudados pela burguesia, que tinha poder financeiro, para depor
os poderosos absolutistas, aqueles que detinham um poder real, a nobreza, a realeza, como se diz, e a burguesia passou a desejar fazer parte do poder. E no século XIX, praticamente, a burguesia já era o poder. Além de ter o poder financeiro, passou a desempenhar o poder político. E passando a desempenhar o poder político, é lógico que mexeu os pauzinhos de acordo com suas vontades. O progresso e a industrialização, o processo de avanço capitalista, começou a decolar a todo vapor. Muito bem, gente. Nessa época, do mesmo jeito que as ciências exatas desenvolviam uma metodologia, uma técnica para aperfeiçoar o progresso, criar técnicas novas de produção, de agricultura, de construção, enfim, tudo que a ciência exata pudesse melhorar, era melhorado através da pesquisa e através da experimentação, que é o método empírico, que a gente já vai ver já. Método indutivo e dedutivo. Gente, alguns filósofos da época passaram a perceber o seguinte: bom, se a sociedade ruma em direção ao progresso inexoravelmente, ou seja, não tem outro jeito, a sociedade também. A complexidade da sociedade, as necessidades cada vez maiores da sociedade e as regras que deveriam reger essa dinâmica social deveriam evoluir da forma como evoluíam as ciências exatas. Foi aí que, a partir da metade do século XVIII, a partir da metade do século XIX, da metade para o fim do século XIX, começaram a surgir institutos de pesquisa e de ciências sociais, ciências humanas, como, por exemplo, a sociologia e enfim, vamos resumir em sociologia, porque a antropologia já é um pouco mais complicado, porque, na verdade, a gente deve entender esse movimento que vai surgir a partir do estudo da dinâmica social, que também deve seguir o mesmo caminho das ciências exatas, como o positivismo. E aí que a gente vai cair no personagem principal do nosso capítulo, que é Auguste Comte, um francês, que descreveu a física social como um movimento retilíneo e que deveria deveria migrar na direção do progresso, na direção da evolução, na direção da melhora de vida de todos os indivíduos da sociedade. Essa era a física social. E o positivismo? Nada mais é que otimismo, gente. O positivismo é estar certo de que as próximas etapas, mesmo que sejam baseadas nos erros, mesmo que nós estejamos cometendo erros agora em algum aspecto, em alguma decisão, em alguma legislação, eles serão dirimidos, né? Eles serão diminuídos no futuro por causa dessa lei que rege a evolução social, tanto quanto rege a evolução científica, o progresso, a evolução capitalista. Percebe? Gente, eu acho que esse resumo de positivismo já deu para sacar. Uma vez eu li que o positivismo seria o amortecedor, né? Seria o anteparo macio para a gente suportar os erros do presente, e seria também a visão otimista para que esses erros, para que a gente não desistisse naquelas tentativas por causa que deram errado, para que a gente continuasse tentando e observasse os resultados desses erros, fizesse melhor. Então, o positivismo se resumiria a aprender com os erros para poder seguir
o caminho da evolução, né? O positivismo sugeria que cada pedaço, cada setor da sociedade tinha uma função coordenada com os outros, certo? Como se fosse uma engrenagem de relógio. Muito bem, gente. Todas elas deveriam evoluir. Todas elas deveriam melhorar, sabe? Arredondar cantos, serem lubrificadas, continuarem em ritmo integral, não começar a ranger, a oxidar, enfim. Vamos pensar numa engrenagem. Vamos pensar num relógio. Todas as engrenagens têm que estar bonitinhas, lubrificadas e rodando direitinho para que esse relógio tenha um funcionamento perfeito no final. Ou seja, o progresso da sociedade, acompanhando o progresso do capitalismo, o progresso industrial também. Veja, se uma dessas engrenagens do mecanismo inteiro começar a não evoluir, estagnar, você concorda que vai parar todas? Você concorda que a sociedade não progredirá, não terá... não adianta as outras alcançarem progresso se essa peça-chave na dinâmica social estiver estagnada. Então, todas as áreas deveriam seguir o modelo das ciências exatas, melhorarem interdisciplinarmente, ou seja, é como a gente tem que se comportar hoje na escola, certo? Você tem a tua sociabilidade como fator de melhora, você tem o teu comportamento, você tem o teu amadurecimento que tem que ocorrer, inevitavelmente. Gente, a gente não tem condição de ir fazendo aniversário de 15, 16, 17 anos e continuar pensando como uma criança de 10. Continuar bagunçando o coreto. Você entendeu? Choramingando por qualquer coisa. A necessidade de amadurecimento é premente, é vital para que vocês consigam galgar essa etapa do estudo, que é o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro médio, para quando vocês chegarem no curso superior, vocês já estejam acostumados a lidar com 500 mil coisas, muita matéria de todos os assuntos e estejam acostumados a ler o tempo todo, a interpretar textos. Percebe, gente? E para isso tudo precisa de maturidade. Se você der esse calhamaço de coisa para uma criança, se você der um tanto de tarefa para um menino, vamos supor, uma criança que acabou de começar no 6º ano do Fundamental 1, gente, a criança vai chorar. A criança vai se desesperar, porque ela não vai ter condição de lidar com tanta responsabilidade. E vocês que estão no ensino médio, principalmente agora no primeiro ano médio, que acabaram de vir do 9º, vocês precisam botar a cabeça no lugar. Parar de, festinha, tudo bem, a gente tem que se divertir, mas a gente tem que entender também que o tempo está passando, né? Que a gente está começando. Vocês pensam, não, eu sou novo, eu tenho 15, 16, 17, eu quero é zoar. Gente, daqui a pouco vocês estão com 30. É sério. Eu estou falando isso por experiência própria. Quando eu fiz 18 anos que eu tirei carta, eu falei, uau, maravilha. Eu já me sentia o tiozão. Cara, tiozão eu sou agora. E outra coisa, naquela época eu achava que eu sabia tudo. Eu não sabia nada. E o que eu achava que sabia estava errado. Ou seja, gente, a maturidade vai trazer para vocês todos uma abertura, né, mental, intelectual, que vai permitir com que o conhecimento alcance vocês, o conhecimento acadêmico e o conhecimento de mundo. Tem muitas coisas que vocês vão passar a entender, muitos comportamentos que vocês vão passar a entender melhor com maturidade. O positivismo, gente, nada mais é que isso. É a perseverança. É o pensar positivo, pensar que não tem como você segurar. O que vai te causar é só contrariedade, é só atrito. Porque
a evolução ela acontece quer você queira, quer você não queira. Percebe? Esse é o resumo do positivismo, na minha humilde opinião, tá? É o que eu costumo passar para os meus alunos. Eu ia falar para as crianças, vocês já estão na fase já estão na pista de decolagem, né? Agora só esperando autorização para decolar. Gente, agora vamos ver método indutivo e método dedutivo, que também são itens importantes desse módulo 4. Gente, o método dedutivo, percebam, eu vou anexar na nossa aula, na tarefa, um diagrama para vocês entenderem melhor, mas o resumo da ópera, né, o resumo desse conteúdo de método dedutivo e método indutivo é o seguinte: o método dedutivo ele parte de um fato isolado, pequeno, pontual, começa a observar o padrão que o resultado desse fato gera, certo? Por exemplo, abrir o farol as pessoas atravessam, certo? Sempre que abrir o farol as pessoas atravessam. Então isso aí é uma repetição de padrão, certo? Consequentemente, a lei vai ser: as pessoas só atravessam quando o farol está aberto. Percebe? Isso é o método indutivo, é você passar de um fato que se repete e cria um padrão para construir uma lei, para construir um axioma, né? Uma lei, uma regra. Já o indutivo é o contrário, gente. Vocês partem de uma regra geral, uma regra que pode ser proposta, pensada, enfim, e vão fazer experimentos pontuais para ver se aquela regra se aplica, para ver se aquela regra gera os mesmos resultados. A aplicação daquela regra pontualmente vai gerar os mesmos resultados. Um é bem o inverso do outro, gente, mas os dois se baseiam na razão no final. Porque, veja, o indutivo, que parte do geral, de uma regra maior, pré-estabelecida, ele pode até ter esta regra adquirida da metafísica, né? Assim, de uma experiência além da física, além do que a gente consegue observar. Porém, esta regra ela vai ter que se comprovar empiricamente, através do teste, certo? Então, porque a razão é que vai julgar se o teste deu ok ou não, você entendeu? Teste positivo ou negativo, simples assim. É o que os cientistas usam para, por exemplo, classificar um vírus. Se esse vírus pega em tudo quanto é tipo de ser vivo, eles vão classificar como uma pandemia, como foi o esquema da... Perdão, vão classificar... Na verdade, eu não quis dizer todos os seres vivos, eu quis dizer... se esse vírus ele se transmite através de experiências que os caras vão fazer, de todas as formas, espirro, tosse, lágrima, enfim, até da proximidade de um do outro por causa do spray que sai quando a gente fala, os cientistas vão classificar esse vírus como um vírus de alto contágio, de contágio elevado, ou seja, o Covid-19. Lembra? Que a gente teve aquela parada do confinamento, enfim, não vamos nem analisar se isso era certo ou errado. Os cientistas das ciências exatas comprovaram uma regra que havia sido sugerida, como é que eu posso dizer para vocês? No começo, parecia que todos se contagiavam com o Covid. Aí começaram os testes para comprovar se o contágio era alto ou não, percebe? Sai de uma regra maior, sugerida, para ter certeza, para poder afirmar um fato cientificamente. Esse é o processo indutivo. O processo dedutivo é o contrário.
sai do pequeno, né? O pequeno, um fato pontual, e através de experimentos, através da repetição daquele fato pontual, vai se postular uma regra. Na verdade, gente, o processo indutivo e o dedutivo, eles se completam na metodologia científica. Porém, para análises sociais, é importante que haja análise pelos dois processos, percebe? Veja só, gente, esse pessoal que resolveu propor, né, através dos resultados de pesquisas sociais, as normas que regeriam a sociedade, vocês acreditam que esse pessoal partiu do processo dedutivo ou do processo indutivo? Qual processo vocês acreditam que esse pessoal usou para comprovar as transformações sociais, para comprovar as leis que regeriam a sociedade? Gente, essa reflexão é uma provocação para vocês, para que vocês acabem percebendo a grande diferença entre método indutivo e método dedutivo. Outra coisa. Esse capítulo é um pouco complicado, tá? O positivismo é um pouco complicado, mas Auguste Comte é um cara que vocês vão ouvir falar muito durante todo o estudo de vocês, seja qual for a área que vocês vão seguir. Só que aqui, na página 19, na 20 e na 21, tem... Deixa eu ver se tem mais aqui na 22, só um minuto. Não, 22 já é a influência do positivismo no Brasil, para o desenvolvimento brasileiro, né? O desenvolvimento da sociedade brasileira. Veja, na página, como eu disse, 19, 20 e 21, tem exercícios na apostila. É importante que vocês tomem contato com esses exercícios para ter ideia de como esse assunto do positivismo inicial da escola de Auguste Comte foi conhecido. Eles vão apresentar alguns casos sociais, algumas observações aqui em termos de textos, alguns textos descrevendo alguma coisa, enfim, e vão te perguntar qual é a relação disso com o positivismo. Então, verifiquem se vocês conseguiram entender essa história do positivismo e do uso dos métodos indutivo e dedutivo, certo? Eu acredito que isso aqui é um tanto abstrato. Vocês vão ter que abstrair, ou seja, vocês vão ter que imaginar um monte de coisa. Porém, ao mesmo tempo que é bastante abstrato, se vocês voltarem aqui, quer ver? Deve ter aqui contexto histórico. Gente, esta parte aqui do contexto histórico de quando surgiu esse pensamento filosófico chamado positivismo é importante para que vocês, ao mesmo tempo que tenham que abstrair conhecimentos, tenham que admitir como verdades algumas coisas que vocês não conseguem pegar, não conseguem ver, não conseguem cheirar, não é nada que os sentidos possam captar. Esse contexto histórico vai provar para vocês que quando surgiu o positivismo era a única coisa, era o único pensamento que poderia passar na cabeça dos filósofos e dos observadores sociais, dos cientistas sociais, dos sociólogos, que poderia acontecer com a humanidade. Dado o progresso industrial e urbano, o progresso social também deveria seguir o mesmo ritmo de progresso, de atitude positiva. Certo? É isso aí que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa, apreciado a forma como eu expressei isso para vocês e, no mais, bons estudos.